Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje vamos estar juntos aqui durante esta próxima hora e eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom para você que está aí desse lado, assim como também aqui para nós, porque vamos compartilhar a palavra de Deus e eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a tua vida e vai fazer com que a tua vida mude para melhor. Nós hoje, como habitual, nós temos aqui um número de telefone que você pode entrar em contato conosco. Através desse número, você pode fazer o seu pedido de oração, ou se você tiver alguma dúvida, pode também enviar suas dúvidas, falar com o pastor. O objetivo é nós estarmos à tua disposição para aquilo que você precisar e o nosso objetivo é sempre te ajudar. Hoje nós vamos, como sempre também, iniciar esse programa com louvores, com ações de graça. Sabemos que a música é um caminhão, vamos dizer assim, que nos leva, ou um carro que nos leva até a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus ele habita no louvor do seu povo. Então, quando nós começamos a cantar músicas de alegria, músicas que expressam o nosso sentimento para com Deus, faz com que Deus venha ao nosso encontro. Então, por isso, você que está em casa, não sei qual é a situação que você está, o momento que você está vivendo, abre o teu coração. Deixa que estas canções inunda a tua alma com alegria, com esperança, com convicção, com fé, porque certamente hoje Deus vai tocar na tua vida. Então vamos juntos participar desse momento de alegria e de louvor a Deus. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará, descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. E eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus eu confiarei. Muito bem, essa canção é uma canção que mostra aí a nossa confiança em Deus, a nossa força em sabermos que Deus, Ele é conosco e Ele nos ajuda. E sabe, a tua vida vai mudar para melhor. Acredite mesmo que esse programa, ele carrega uma palavra de paz, de alívio e de esperança para você que está, não sei, passando qual momento, mas acredite que algo de bom vai acontecer. Nós vamos cantar essa canção que diz: tudo vai mudar para melhor. E vai mudar porque nós vamos nos aproximar de Deus, porque nós vamos tocar em Deus e por isso tudo vai mudar para melhor. Ouça essa canção. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar.
mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor, a mão do Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar, tu podes confiar no seu amor. Agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor. Então vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor, a mão do Senhor, e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar, tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar, tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar, tu podes confiar no seu amor. Aleluia. Muito bem. Essa música é uma música de fé e é uma música que nos dá essa esperança de que tudo vai mudar para melhor. Sabe, quando a gente fala de esperança, a gente não está falando de algo que que bom se um dia acontecesse. Não, a esperança é a certeza da nossa fé, a certeza de que se nós fizermos aquilo que Deus manda, se nós agirmos de acordo com a palavra de Deus, então nós vamos ter acesso ao armazém de Deus. Hoje é um programa que nós vamos falar de fé. Domingo, né, Encontro com Deus, é dia de nós falarmos de fé. Inclusive, nós vamos hoje falar com base nesse livro, que é um livro muito importante e que vem nos ajudar a ter esse entendimento de Deus, a fé que vence o mundo. E sabe, a fé que vence o mundo está relacionado a nós termos fé no caráter de Deus. Sabe que Deus, ele é um Deus fiel, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bondoso, bom. Mesmo que nós, muitas vezes, tenhamos atitudes erradas para com Deus, Deus ele permanece fiel na sua palavra. Quando nós nos voltamos para Ele, quando nós reconhecemos as nossas falhas, a Bíblia fala que se nós nos humilharmos diante da presença dEle, Ele vem com o teu perdão, com a tua misericórdia e nos ajuda a seguir em frente. Então, por isso, agora é o momento de você abrir o teu coração. Nós vamos cantar uma canção que fala que as minhas mãos levantadas, né? Nós adoramos a Deus com as mãos levantadas, adoramos a Deus abrindo o nosso coração, demonstrando a nossa confiança. Muita gente às vezes pergunta, por que vocês quando cantam levantam as mãos? Por que vocês quando cantam fecham os olhos? Porque é a semelhança da criança, né? Quando ela quer ir para o colo, normalmente ela levanta as mãos, fecha os olhinhos, olha para o pai, olha para a mãe e pede colo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus e estamos certos que quando nós estamos na presença de Deus, Ele vai nos guardar, vai nos proteger e vai nos dar a vitória. Então, por isso, ouça essa canção. Se você souber, cante. Se você não souber, apenas ouça e deixa essa canção inundar aí a tua alma com a presença de Deus. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor.
te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor. É isso mesmo, nós bendizemos ao Senhor, nós nos lembramos de tantas coisas que Deus fez por nós, de como Ele é fiel e como Ele nos ajuda. Por isso, deixa eu fazer uma oração com você. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos pela Tua presença aqui neste lugar, na casa de cada pessoa que nos está assistindo hoje. E te agradeço, Pai, porque certamente a Tua presença está a ser revelada na casa de cada um, trazendo paz, trazendo alívio, trazendo refrigério. Hoje nós vamos ouvir a Tua palavra e essa palavra vai transformar a nossa vida. Nós não seremos apenas ouvintes, mas praticantes. Toda muralha de dúvida vai cair por terra, todo pensamento altivo vai cair por terra, porque nós vamos nos sujeitar à Tua vontade e essa vontade, na nossa vida, ela vai transformar problemas em vitórias, vai transformar doença em saúde e vai fazer com que a nossa vida mude para melhor e a honra e a glória nós damos a Ti, em nome de Jesus. Muito bem. Então, nós estamos hoje nesse programa de Encontro com Deus, que é, na verdade, uma amostra, vamos dizer assim, daquilo que nós temos em todas as nossas igrejas. Em toda a Igreja Maná, nós temos uma reunião chamada Encontro com Deus. Essa reunião normalmente acontece aos domingos, dependendo de cada local, às vezes pela manhã, outras vezes no final do dia, né, no início da noite. Então, se você quer saber onde nós temos uma Igreja Maná, você pode entrar em contato conosco através do SOS e tem lá os endereços das igrejas. Ou então, se você não está próximo de uma igreja, você pode fazer desse programa a tua reunião de encontro com Deus. Nós estamos aqui, vamos orar por você. Nessa reunião também você vai ouvir a palavra de Deus, vai receber as instruções de Deus para a tua vida. Se você colocar em prática durante a semana, Deus vai poder ajudar. A Bíblia fala que Deus, Ele está atento, né, para nos ajudar, está com os braços à nossa disposição para nos ajudar, com os ouvidos para ouvir o nosso clamor. E se nós fizermos aquilo que Deus manda, de acordo com a Tua palavra, então Ele vai cooperar conosco, nos ajudando a vencer. Eu quero aqui também deixar um encorajamento para você que está assistindo esse programa. Ande com Deus. Nós temos aqui na programação outros programas que vai te ajudar a andar com Deus. Um desses programas é o Grupo Familiar, que é um programa que acontece sempre às quartas-feiras aqui nesse canal, às 8 horas da noite. Nesse programa é ali um grupo de amigos que falam da palavra de Deus, que falam de princípios básicos da palavra de Deus. O objetivo desse programa, vamos dizer assim, é ajudar você a criar raízes no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele transforma as nossas vidas. Mas para isso acontecer é fundamental nós mudarmos de vida, mudarmos a maneira de pensar, de falar e de agir.
O evangelho não é uma religião. O evangelho, ele é uma mudança de atitude. É mudar os nossos hábitos. Muita gente tem o hábito de falar de forma errada. Não é falar o português errado, é falar contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que nós somos sarados, mas as pessoas andam, estão sempre falando, essa minha doença, esse meu problema, essa minha dificuldade. Mas se é teu, você adquiriu, comprou, está guardado na geladeira, né? para não estragar. Não, Deus não te deu doença. Deus não te deu pobreza. Deus não te deu uma vida destruída. Deus te deu coisas boas. A Bíblia fala que Jesus levou sobre ele todas as dores e enfermidades, levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Então Jesus, ele já levou sobre ele todos esses problemas para que nós não precisamos sofrer. Agora, para eu não sofrer, para eu não carregar novamente aquilo que Jesus já carregou, é fundamental eu mudar o estilo de vida, eu viver de forma diferente. E o objetivo desses programas não é te ensinar uma religião, não é te ensinar, vamos dizer assim, uma reza para você ali ficar fazendo essa oração. Não, é muito mais que isso. O objetivo é ensinar um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. E através desses programas, nós ensinamos, através da Bíblia, ensinamentos fundamentais, que se nós colocarmos em prática, nós vamos ter vitória. Então, fica aqui uma sugestão para você, programa Grupo Familiar, todas as quartas-feiras às 20 horas, mas também tem outros programas, não só no nosso canal, mas também no YouTube. Se você for no YouTube, TV Maná Brasil, tem lá, além desse canal 24 horas, passando em direto, ao vivo, você também tem as playlists que você pode pesquisar qual o programa que você quer voltar a ouvir, ou se você quer só assistir uma parte do programa, algo que te chamou a atenção, você pode ir lá, pode pesquisar, pode ter acesso a essa informação e também pode até compartilhar, você pode mandar para alguém, para ajudar alguém que você goste, alguém que você queira ajudar, essa palavra, porque essa palavra vai transformar a vida de todos aqueles que ouvirem, certo? Então fica aqui esta minha sugestão para você. E agora eu quero falar um pouco da área financeira. Todos os programas nós falamos da área financeira, porque nós entendemos que dinheiro, ele é importante na nossa vida. Muita gente acha que falar de dinheiro na igreja é um tabu, né? É um assunto que não deveria ser mencionado. Até mesmo muitos criticam a igreja por falar de dinheiro e até acham que tem até má intenção ao falar de dinheiro, porque está querendo tirar dinheiro das pessoas. E a verdade é que nós não falamos de dinheiro com este objetivo. Pelo contrário, o objetivo de nós falarmos de dinheiro na igreja é porque é um método de Deus. Deus, ele não veio só curar. Deus, ele não veio só perdoar. Deus, ele também veio nos dar vida com abundância. E é fundamental nós aprendermos os métodos de Deus, as regras de Deus, para nós usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus, além de uma família feliz, além de uma saúde perfeita, além da salvação, Deus também quer que você prospere, que você tenha prosperidade, que você tenha dignidade, que você tenha boas condições a nível material. Agora, para isso acontecer, é importante nós aprendermos os segredos de Deus, porque embora Deus queira fazer de você próspero, Deus não quer que você seja dependente do dinheiro, faça do dinheiro um Deus. A Bíblia condena a avareza, a Bíblia condena a ganância. Então, ao mesmo tempo que nós aqui no programa, né, e nas nossas igrejas também falamos de dinheiro, o foco não está no dinheiro, mas o foco está no abençoador. O foco não está na bênção, em receber, em ter mais. Deus, eu preciso de um carro melhor. Deus, eu preciso de uma casa melhor. Deus, eu preciso ter uma poupança maior. Não, nós falamos de dinheiro porque nós estamos focados no abençoador. Se eu agradar a Deus, se eu fizer aquilo que agrada a Deus, Deus vai me confiar mais recursos para eu poder ajudar mais a Deus. Deus, ele, aqui na terra, ele só intervém através de nós. Quando nós vencemos, quando nós prosperamos, quando nós fazemos a nossa parte, então Deus consegue cada vez mais ser engrandecido aqui na terra. Porém, quando nós
ficamos limitados, nós acabamos, de certa forma, por limitar Deus. Porque Deus fez dessa forma, Deus instituiu dessa forma. Tanto é que para salvar a humanidade, Deus enviou o seu Filho Jesus. Jesus veio à Terra, morreu aqui na Terra, para levar toda a maldição que estava sobre a humanidade. O homem, quando foi criado, a Bíblia diz que ele, em Gênesis, né, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, o homem tinha uma grande capacidade, o homem era Deus em ponto minúsculo. Tinha uma grande capacidade intelectual, uma grande capacidade de pensamento, de entendimento, de fazer as coisas. Então, como é possível ter acontecido o que aconteceu, a terra ficar amaldiçoada, a gente vê o que vemos hoje, pobreza, guerras, epidemias, pessoas sofrendo. Certamente você, aí onde você está, você conhece pessoas que sofrem, você vivencia pessoas que passam numa situação degradante. Por que Deus permite isso? Talvez alguém podia pensar. Como que Deus, sendo Deus, né, sendo dono de tudo, como é que Ele permite as pessoas sofrerem como estão sofrendo? A verdade é que não é da vontade de Deus que as pessoas sofram, mas o sofrimento é consequência de nós estarmos longe de Deus. O homem, quando pecou, o homem, quando falhou, ele permitiu que um abismo fosse criado. A Bíblia fala que o pecado, ele cria um abismo, ele faz separação entre Deus e o homem. E quando o homem, lá no princípio, traiu Deus, decidiu dar ouvidos ao inimigo de Deus, então, naquele momento, houve um abismo. O homem foi expulso do jardim. E a partir daquele momento, o homem permitiu que as maldições entrassem na terra. As maldições vieram com força sobre a terra. E hoje nós vivemos um tempo que nós chamamos o tempo da graça, que é o tempo depois de Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio à terra e Jesus foi o plano de resgate de Deus. Jesus, ele foi, vamos dizer assim, o principal foco de Deus em enviar Jesus foi de resgatar a humanidade. A Bíblia fala, por exemplo, em Gálatas, se você tiver uma Bíblia, você pode abrir essa Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. Gálatas é o Novo Testamento. Então a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus, o Novo Testamento é depois de Jesus. E aqui no capítulo 3, no versículo 13, a Bíblia diz assim, olha, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual maldição é essa? Essa maldição, por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, o homem foi separado de Deus e por isso as maldições entraram na terra. E a Bíblia diz que, fazendo-se ele maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Jesus foi crucificado, Jesus foi à cruz, Jesus morreu a pior morte, eu não sei se existe boa morte, mas a verdade é que Jesus, ele morreu de uma forma horrível. Horrível. Jesus foi humilhado da pior forma possível. E quando Jesus foi à cruz, ele foi com um objetivo, que foi levar sobre ele toda a maldição da humanidade. E a Bíblia diz, no versículo 14, que o objetivo disso era para que a bênção de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo. Quem são os gentios? São todos aqueles que hoje, no nosso caso, somos todos nós que não somos os judeus, né? Mas que confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a partir desse momento, a bênção que até então era por Abraão, ela passou a estar disponível para todos nós. Nós passamos a ter direito a estas bênçãos, né? E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, nós passamos a ter acesso às bênçãos. As bênçãos. Quando uma pessoa ela recebe Jesus, entrega a sua vida a Jesus, ela além da salvação, da vida eterna, também passa a ter direito às bênções. As bênçãos. Que bênçãos são essas? Lá em Deuteronômio, que é onde está descrita estas bênçãos que estão sobre a vida do Abraão, está lá em Deuteronômio, você pode achar na tua casa, se você tiver uma Bíblia. Deuteronômio faz parte lá dos 5 primeiros livros da Bíblia.
está lá bem no início. E nós vamos ler o capítulo 28, que fala assim, as bênçãos de Abraão. E a primeira parte, né, os primeiros 15 versículos, falam das bênçãos. Os outros versículos, os versículos restantes, falam das maldições. Porque isso é importante também de você entender. O que é a maldição? A maldição é a ausência da proteção de Deus. O homem, quando saiu do Éden, do jardim, ele ficou suscetível aos ataques do diabo. É a mesma coisa quando uma pessoa está debaixo de um temporal. Se ela tem um guarda-chuva, ela minimamente está protegida. Ou se ela tem ali um alpendre ou um local onde ela possa se proteger, ela está guardada, ela está protegida. A chuva está caindo. Os problemas estão vindo, mas ela está protegida. A partir do momento que essa pessoa, ela decide, e às vezes nós fazemos isso, né? Olhamos assim para o céu, olha, parou um pouco de chover, deixa eu aproveitar para correr para onde eu precisava ir. E às vezes é nesse momento que nós nos molhamos, porque nós pensamos, já parou, não vai nos molhar. Mas a verdade é que quando a pessoa sai, ela vê que a chuva continua e está forte. Então, a mesma coisa é em relação às bênçãos de Deus. O que é a maldição? A maldição é nós estarmos fora do lugar da proteção de Deus. Estarmos fora do lugar onde Deus ele está. E foi o que aconteceu no Éden. Enquanto o homem estava no jardim, eles estavam guardados, protegidos das maldições, dos problemas. Era um local onde o próprio Deus habitava com eles. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles foram expulsos, saíram do Éden. Passaram a estar suscetíveis a todos os ataques do inimigo que eles mesmos libertaram. Então, quando nós falamos de bênção e maldição, o que é? Bênção é quando eu estou debaixo da proteção de Deus, da palavra de Deus. Estou submisso à vontade de Deus. Quando eu me submeto à vontade de Deus, estou debaixo da sombrinha, do guarda-chuva, do teto de Deus. As maldições continuam? Continuam, mas eu estou protegido, estou guardado. A mim aquilo não ataca. A mim aquilo não faz perigo. Por quê? Porque eu estou protegido, estou guardado. Agora, se eu decido desobedecer, se eu não faço, ou por desconhecimento, ou porque não dou atenção, ou porque eu ouço, mas acho que dessa forma não é o mais certo, vou fazer as coisas da minha maneira, porque eu é que sei. Quando isso acontece, a pessoa saiu do lugar da bênção e passou para o lugar da maldição. As maldições estão lá. Pode não pegar na primeira, pode não pegar na segunda, mas as maldições estão lá. Então, a Bíblia está falando disso. Capítulo 28 diz assim, versículo 1. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Ou seja, se você olhar todos esses versículos, você vai ver que isso está relacionado àquele tempo, né? Ou seja, naquele tempo as pessoas viviam da agricultura, as pessoas viviam da pecuária, vamos dizer assim. As pessoas viviam de uma forma que é diferente dos tempos de hoje, né? Hoje, se nós fôssemos traduzir esse versículo, poderíamos pensar que, olha, bendito vai ser no bairro onde você mora ou no centro da cidade, bendito vai ser na capital ou no interior. Podemos dizer, bendito vai ser, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Bendito vai ser o teu patrão, bendito vai ser o teu funcionário, né? Você vai ser bendito na empresa onde você trabalha ou na escola onde você estuda. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui é que quando nós damos ouvidos a Deus e fazemos aquilo que Deus manda, quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos conforme Deus diz, então as bênçãos nos perseguem. Mas ao mesmo tempo, quando eu não dou ouvidos, que é o que diz lá no versículo 15, se porém
não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. E daí vem a mesma relação de maldição, mas vem a mesma relação, mas agora com maldição. Maldito serás ao entrar, maldito será na cidade, no campo, bendito o teu cesto, bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, porque eu estou fora da proteção de Deus, porque eu estou longe do abrigo, do cuidado de Deus, as maldições perseguem e apanham a pessoa. Então, qual que é a solução? A solução é nós darmos ouvidos a Deus. A solução é nós nos voltarmos para Deus. A obediência sempre vai trazer a bênção de Deus, a proteção de Deus. Na área financeira, que é a área que nós estamos falando hoje, como que eu atraio essa proteção de Deus para a minha vida? É fazendo as coisas à maneira de Deus. Deixando de colocar a minha confiança no dinheiro como um senhor, deixando de colocar a minha confiança no dinheiro como avareza, que é meu, que faz de tudo para conquistar aquilo, e passar a praticar o método de Deus, fazendo de Deus a nossa fonte. A forma que nós temos de conseguir fazer Deus a nossa fonte é pelos princípios de Deus, é através da generosidade. Quando nós damos, nós vamos receber de volta. A Bíblia está cheia de exemplos do Deus generoso, Deus que dá, Deus que se entrega. E quando nós, na área financeira, fazemos as coisas à maneira de Deus, então a bênção de Deus vem sobre nós. A Bíblia diz lá em Marcos 4:26, tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Tudo que o agricultor ele quer colher, ele precisa primeiro semear. Na área financeira é a mesma coisa, dinheiro é semente. Quando nós semeamos as nossas ofertas, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, semeamos os nossos dízimos para que a casa de Deus vá mais longe, para que mais pessoas recebam Jesus, para que mais pessoas tenham essa experiência de ter contato com a palavra, então Deus, ele tem um pacto conosco. Quando nós ajudamos Deus, quando nós ajudamos Deus aqui na terra com o plano dele, então Deus, ele tem um pacto conosco e nos faz prosperar, nos faz viver uma vida abundante. Então, na área financeira, esse é meu desafio para você. É hora de você agir, é hora de você entrar na vontade de Deus, é hora de você colocar em prática aquilo que Deus está ensinando hoje para nós, vivermos à maneira de Deus. Por isso, deixa eu fazer uma oração com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje ouviram essa palavra e que a Tua vontade seja feita, Pai, na vida financeira de cada uma delas. Que a unção de Deus e o poder de Deus quebre agora toda dúvida, todo medo em relação à área financeira, toda a escravidão na área financeira, toda a desobediência na área financeira caia por terra e que todos nós possamos ser ouvintes e praticantes e a partir de hoje vivermos pelo método de Deus para obter grandes vitórias em nome de Jesus. Então, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, aqui na parte de baixo da tela vai aparecer os dados bancários que você pode, inclusive, já praticar, já enviar a tua semente. Nós temos esses dados bancários, você fica à vontade, decida agir, decida fazer a maneira de Deus e você vai ver que as maldições, elas vão ficar para fora, porque sobre a tua vida virá apenas as bênçãos em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor,
porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. É isso mesmo, você vai ficar de pé, porque Deus certamente vai te ajudar, certo? Então é isso. Nós agora vamos falar um pouco de fé, conforme eu disse. Na verdade, já estamos falando de fé, porque fé é exatamente viver a maneira de Deus. E eu quero aqui encorajar você. Esse livro está disponível em todas as nossas igrejas, mas também, se você está distante de uma igreja, Maná, você pode entrar em contato conosco nesse número de telefone que aparece em destaque aqui embaixo e pode perguntar, tirar dúvidas ou até mesmo saber como ter acesso a esse livro. Nós vamos arranjar uma forma de te enviar e de fazer com que esse livro chegue aí até a tua casa, seja na forma digital ou da forma física. Nós, quando falamos de fé, nós estamos falando de um estilo de vida, de uma forma de viver, uma maneira de viver que não é a maneira brasileira, não é a maneira nordestina, não é a maneira paulista, carioca, não. Nós estamos falando de um estilo de vida, a maneira de Deus. É um conjunto de preceitos, de regras, de condutas que nos faz ou que nos dá acesso às bênçãos de Deus, à proteção de Deus, à vida de Deus. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, e se você puder, aí na tua casa, nós na igreja sempre abrimos a Bíblia, porque a Bíblia é o manual, né? É o manual do fabricante. É na Bíblia que tem a vontade de Deus, é na Bíblia que tem a palavra de Deus. E aqui em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim, olha: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, lá no céu, tem um grande armazém. Um armazém com todas as bênçãos que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Jesus, quando foi à cruz, conforme eu disse anteriormente, ele conquistou uma infinidade. A Bíblia fala que Jesus levou várias chicoteadas. E nessas chicoteadas que Jesus levou, ele estava levando cativo toda a maldição. A cada chicoteada que ele levava era um conjunto de maldições que ele estava levando sobre ele. Jesus foi morto, foi ao inferno. E a Bíblia diz que lá no inferno, em Apocalipse, que ele, quando ressuscitou, tirou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. E juntamente com Jesus, a Bíblia fala em Efésios, que eu e você, nós também subimos. Juntamente com ele, nós hoje temos uma posição de autoridade. Assim como Jesus está à direita do Pai nos lugares celestiais, juntamente com Jesus, nós também fomos elevados hierarquicamente acima de todo principado, poder e domínio. A Bíblia fala que ao nome de Jesus, e esse nome, ele está hoje disponível para nós como uma credencial de autoridade. Eu e você, que já confessamos Jesus e que acreditamos em Jesus, podemos usar o nome de Jesus como um princípio de autoridade contra toda a força do mal. A Bíblia fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando nós falamos desse ato de Jesus na cruz, Jesus lá na cruz, ele conquistou, ele pagou toda a dívida. Todos nós estávamos, conforme nós falamos antes, destinados ao fracasso. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós estávamos destinados ao fracasso total. O plano de Deus, vamos dizer assim, de se relacionar com o homem, foi fracassado quando o homem pecou. Mas Deus nunca falha. Deus,
ele nunca se atrapalha, vamos dizer assim. Deus instituiu um plano de resgate. E através de Jesus, eu e você fomos resgatados da maldição. E agora nós estamos com acesso, com direito, vamos dizer assim, aos armazéns de Deus. Então, o armazém de Deus é lá no céu, é lá na glória, onde tem todas as bênçãos que nos são necessárias. Para eu ter acesso a essas bênçãos, o que eu preciso fazer? Eu preciso de fé. O que é fé? Fé é um braço, é uma força que vai lá no mundo do Espírito buscar tudo aquilo que Deus prometeu, que Jesus conquistou na cruz e que estão à minha disposição. Através da fé, fé é uma força, é muito mais que uma reza, é muito mais que uma oração, é muito mais que uma superstição, é muito mais que bater na mesa 3 vezes, é muito mais que dar 3 pulinhos no mar no começo do ano. Fé é muito mais que isso. Fé é muito mais que jogar lá na loteria. Fé é muito maior que fazer uma raspadinha. Fé é muito maior que isso. Fé é nós acreditarmos que aquilo que Deus promete na sua palavra é verdade. E por nós acreditarmos todos os dias, isso vai gerar em nós uma força que vai fazer com que aquilo que Deus prometeu venha ter conosco. Vai fazer com que o sobrenatural de Deus, que está nos lugares celestiais, que Jesus conquistou na cruz, venha ter conosco. E isso nós fazemos com a fé. Então, nós falamos na semana passada que a fé é uma força e, por ser uma força, ela se gasta. Ela vem por nós ouvirmos a palavra de Deus, né? A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos produzindo fé no nosso coração. É como as usinas, né? As usinas elétricas. Quando a água, as usinas hidrelétricas, né? Quando a água passa pelas turbinas, aquilo produz energia. Quando a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, sai aqui da nossa cabeça, da nossa ideia, do nosso intelecto e entra no coração, essa palavra, ela produz um movimento no nosso coração de fé, que nos faz acreditar. Por exemplo, a fé faz um doente, uma pessoa que tem um relatório médico, que está lá escrito que tem diabetes do pior nível, tem problemas cardíacos da pior situação, tem um câncer, foi diagnosticado com, sei lá, com qualquer outro tipo de doença. A fé faz com que uma pessoa que esteja debaixo desses sintomas ou desse diagnóstico seja curada. E nós podemos ver tantos milagres na igreja de pessoas que tiveram esse diagnóstico, mas porque exerceram a fé, porque colocaram a fé para funcionar, aquela doença desapareceu. Aquele problema se transformou em vitória. Então, é isso que a fé faz. Agora, ela se gasta. Como ela se gasta, eu vou precisar reabastecer. Né? É como um telefone. Uma pessoa pega um telefone, usa o telefone, a bateria se gasta. E é a mesma coisa, a fé é uma força que por nós usarmos, ela se gasta. Então, constantemente, nós temos que ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enchendo o coração com a palavra e tendo comunhão. Nós falamos isso na semana passada, a importância de ter comunhão com Deus. Eu até sugiro um programa que nós temos aqui no nosso canal, que se chama PDC, Preparação Diária de um Cristão. E através desse programa, você vai aprender a ter comunhão com Deus, vai aprender a se relacionar com Deus. Nós ensinamos que numa primeira parte é importante meditar na palavra. A palavra, a Bíblia dá algumas referências, né? A Bíblia diz que a palavra é como medicina para os nossos ossos, é como luz para os nossos caminhos, é como lâmpada para os nossos pés. Então, quando nós meditamos na palavra, nós estamos transferindo a Bíblia do livro para o nosso coração. É como a água que passa pelas turbinas e que começa a produzir energia. Mas só que no nosso caso é produzir fé, certo? Depois, na primeira parte medita e na segunda parte você vai orar, vai confessar, vai louvar a Deus. Então eu encorajo você a assistir esse programa porque vai te ajudar a desenvolver a tua fé. E hoje nós vamos falar que a fé, ela é liberta, né? Por falar e agir. E a Bíblia fala, por exemplo, lá em Provérbios 18, vamos lá rapidamente, Provérbios capítulo 18. Provérbios é um livro da Bíblia que fica logo depois de Salmos. É um livro
de muita sabedoria, foi escrito pelo Salomão, filho de Davi, dos homens mais sábios que já existiu. Então a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então aqui esse homem sábio está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala pode ser vida ou pode ser morte. Então, quando nós falamos, nós estamos libertando a fé. Em outro capítulo de Provérbios, ele diz assim, que é do coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que lá no coração você tem de força. Se no teu coração tiver água limpa, vai sair água limpa. Se no teu coração tiver água suja, vai sair água suja. Não tem como sair água suja de um coração que só tem água limpa. É como um poço, né? Se você tem um poço em casa e lá no poço você vai puxar água, se tiver água, vai sair água. Se tiver barro, vai sair barro. Se tiver lixo, vai sair lixo. E a mesma coisa em relação ao nosso coração. Se nós colocarmos a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso coração, o que vai sair da nossa boca? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, diz ao fraco, eu sou forte. Diz ao pobre, eu sou rico. Diz ao doente, eu já estou curado. Diga ao solitário, eu vivo em família. Diga ao que está condenado, eu vou te salvar. Ou seja, a Bíblia, ela está contradizendo o momento atual que você está vivendo. Se você está debaixo de maldição, volte-se para Deus, pratique a palavra de Deus e essa fé naquilo que Deus ensina na sua palavra vai transformar a sua vida e vai fazer com que ela fique melhor. Então, falar o mesmo que Deus fala é um segredo de fé fundamental. E depois, é agir. A Bíblia fala em Tiago para nós não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes. Ou seja, o agir vai fazer toda a diferença. Falar e agir. Falar e agir vai mudar a nossa vida. E sabe, também nós aprendemos pela Bíblia um segredo importante, que é o poder criativo de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim como Deus faz as coisas, eu e você também temos que aprender a fazer. A Bíblia fala que no princípio, Deus quando criou a terra, Deus não tinha nada. Deus não tinha um grão de areia para fazer a areia. Deus não tinha estrelas para fazer as estrelas. Mas a Bíblia diz lá no princípio que quando Deus criou tudo, Deus falou em existência ao céu, à terra, às árvores, aos animais. Deus, ele trouxe à existência aquilo que ainda não existia. E nós aprendemos um segredo interessante. Podemos dizer que assim como Deus são três, né? A trindade de Deus, Deus se manifesta de três formas. Deus, ele se manifesta na trindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vemos na obra da criação que essas três figuras de Deus já estavam presentes, porque a Bíblia fala, façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, a Bíblia está falando no plural. E é interessante por quê? Porque Deus, no começo, a Bíblia fala que Deus, ele falou as coisas que não são como se já fossem. Mas a Bíblia também fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós podemos ver, num exemplo prático, para você entender, que Deus era como se fosse um arquiteto, aquele que planejou, que fez o desenho. O Espírito de Deus era como se fosse um construtor. Era aquele que pega no projeto de Deus e executa conforme aquilo que Deus planejou. E Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a matéria, é o material. Quando nós falamos, nós estamos falando a palavra, nós estamos falando Jesus. Então, como usar o poder criativo na prática de fé? É muito simples. Basta nós, primeiro, imaginarmos. Imaginarmos aquilo que Deus fala na sua palavra. O que Deus diz na sua palavra a meu respeito?
O que Deus diz na sua palavra a respeito da minha família? O que Deus diz na sua palavra a respeito das minhas finanças? Então, vai buscar promessas de Deus, vai buscar versículos que falam do plano de Deus. Lembra, Deus é como se fosse o arquiteto, ele já planejou tudo, o sucesso da tua vida. Vai lá buscar versículos que falam a respeito da tua cura, a respeito do teu sucesso financeiro, a respeito da união da tua casa, da tua família, do perdão. Vai lá buscar versículos que falam do projeto de Deus. E depois, começa a imaginar. Começa a trazer a tua memória. Começa a pintar essa imagem na tela do teu coração. Ao invés de você se ver doente, comece a se ver curado. Ao invés de você se ver pobre, comece a se ver próspero. Ao invés de você se ver triste, sem família, solitário, comece a se ver feliz, rodeado de pessoas que te amam. Começa a mudar a imagem que está na tua mente. E o fato de você mudar essa imagem, eu aconselho você depois a falar. Porque quando você fala, você está, vamos dizer, trazendo em existência a matéria, a palavra de Deus, e o Espírito de Deus pega nessa matéria e executa. Foi o que aconteceu no princípio. Deus falou, o Espírito Santo pegou naquilo que Deus falou e executou conforme o projeto de Deus. Da mesma forma, quando nós falamos, as coisas acontecem. Lembra-se, há poder de vida e de morte. Se você usar bem, você vai ter grande sucesso. Então, para nós terminarmos essa parte hoje, é fundamental você que está ouvindo hoje essa mensagem, estar preparado. Daqui a pouco nós vamos orar. Você entrou em contato hoje conosco e temos recebido vários pedidos de oração, temos acompanhado várias pessoas e é uma grande honra para nós. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar. Você que está assistindo esse programa, acredite mesmo que nós estamos aqui para te ajudar a vencer. E tudo isso que nós falamos aqui tem o objetivo de te ajudar, de trazer a você um conhecimento de Deus, um conhecimento de quão fiel é Deus, de quão bom é Deus. Agora, as coisas não são feitas à tua maneira, são feitas à maneira de Deus. E um dos princípios fundamentais para você conseguir obter algo de Deus é mudar aqui, a maneira de pensar. Então, se você imaginar, se você conseguir se imaginar como Deus o vê, falar da mesma forma como Deus fala de você, meu querido, acredita que a tua vida vai mudar. A oração tem poder, mas a oração sem esses passos, ela vai ter pouca eficácia. Se nós orarmos e você aí desse lado colaborar com Deus, como que você vai colaborar com Deus? Mudando a tua maneira de pensar de você mesmo. Pensar diferente de você mesmo. Falar diferente de você mesmo. Parar de falar aquilo que você vê e sente e começar a falar aquilo que Deus diz de você. Parar de se imaginar como você talvez esteja hoje, mas passar a se imaginar como Deus o vê. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Por isso, nós vamos orar. Mas antes nós vamos ouvir essa canção que diz somente crer. Esse é o teu papel. Essa é a tua parte. Creia que algo de bom vai acontecer na tua vida hoje. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. É isso mesmo, agora é a hora. Agora é a hora de você ligar a sua fé a
acreditando, imaginando, falando da mesma forma como Deus fala. Você que entrou em contato conosco hoje, agora é hora de você ligar aí a tua fé e eu vou orar e esse problema vai se resolver. Então deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas essas pessoas que ligaram hoje, que entraram em contato conosco, fizeram seus pedidos de oração e pela fé eu ordeno no nome de Jesus que toda doença seque pela raiz, desapareça. Eu falo no nome de Jesus que todo problema financeiro seque pela raiz, caia por terra. Todo o ataque diabólico na vida dessas pessoas, envolvimento com bruxaria, feitiçaria, pactos satânicos, que sejam agora desfeitos em nome de Jesus. Está escrito que ao nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar. E é no nome de Jesus que eu declaro estas vidas libertas em nome de Jesus. E eu falo libertação para todas estas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, você que fez essa oração hoje, você que recebeu pela fé, acredite que a tua vida vai mudar para melhor. Sabe, para a tua vida ficar completa, não basta você ter a bênção, você precisa ter o dono da bênção, que é Jesus. E por isso eu quero fazer uma última oração, que é a oração de salvação. Para todos aqueles que estão em direto conosco, ao vivo conosco, e que decidem entregar a sua vida a Jesus. Talvez você já ouviu falar de Deus, talvez você pense que parou nesse canal por acaso, mas não foi nada por acaso. Você está aqui porque Deus quer se relacionar com você. Agora, para isso acontecer, Deus, ele é um cavalheiro, ele não entra sem ser convidado. Você vai precisar abrir a porta do teu coração. E para isso acontecer, começa com um princípio básico de fé, que é confessar. Então, se você hoje confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele também vai confessar você diante de Deus o Pai como Filho de Deus. Então, por isso, fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe, que morreu na cruz para me salvar. Por isso, perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Faço de ti o único caminho que me dá a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa oração é muito simples, mas ela é poderosa. Eu encorajo você que fez essa oração a entrar em contato conosco para nós podermos te acompanhar, orarmos com você e podermos também te ajudar naquilo que for necessário em relação à tua caminhada de fé. Depois, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o manual do fabricante. E segundo, assista os nossos programas, porque através desses programas você vai aprender a viver a maneira de Deus, certo? Por aqui eu encerro mais um programa e durante a semana esteja em contato com a palavra nos nossos programas. E próximo domingo, no mesmo horário, estamos aqui de volta para o encontro com Deus. Deus te abençoe. Eu já venci em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já